Oi, a paz do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição 10 do nosso primeiro trimestre da revista EBD Adultos de 2022. O título da lição é A Visão da Torrente das Águas Purificadoras. O estudo está maravilhoso, a lição está muito boa. Que essa lição possa servir de um refrigério para a nossa alma. Que nós possamos sair depois de ter estudo dessa lição revigorados, renovados e prontos para aprofundar mais o que Deus tem para nos dar. Então vem comigo, vamos para a lição? A paz do Senhor, eu me chamo Félix Freitas, sou professor da Igreja Assembleia de Deus Monte Sinai, pastoreada pelo pastor André, e somos filiais da Igreja do Paraíso, Assembleia de Deus do Paraíso, do nosso amado pastor Elias. O intuito desse vídeo é para que nós possamos nos aprofundar, ter um resumo e aprofundar mais na lição da EBD, da revista Betel. E o título de hoje já foi dito, né? É a visão da torrente das águas purificadoras. E eu já fiz um vídeo antes falando, dando uma chamada, dando uma prévia em imagens sobre o que será essa lição. Então, quem não assistiu, tá um cardzinho aqui, pode ir lá assistir, que é muito bom, muito bom. Um vídeo curto, mas que já nos prepara, já dá um preparo para essa lição. Então, sem mais demoras, eu te convido, vamos aprender mais de Deus. O texto áureo então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e sendo levadas ao mar sararão as águas. Ezequiel 47:8. E a verdade aplicada, as águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. O objetivo da lição é mostrar a visão das águas que jorram do templo, falar do uso do termo águas nas mensagens bíblicas e destacar a água viva no presente e no futuro. O texto de referência é Ezequiel 47, 1, 2 e 3. Depois disto me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvacos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Irmãos, só pela leitura do texto áureo já nos dá uma expectativa. Então vamos. A visão das águas que jorram no templo, tópico 1. E o ponto de partida é que as águas de Deus produzem vida. As águas de Deus produzem vida. As águas de Deus nos renovam, nos saciam, nos colocam novamente disposto para a caminhada. Interessante observarmos que esta visão em Ezequiel 47 se dá após as visões sobre a restauração do templo, Ezequiel 40, 46, que por sua vez estão registradas após a visão do Vale de Ossos Secos, cujo capítulo 37 termina fazendo menção à habitação na terra prometida e ao santuário de Deus no meio. Tais aspectos também estão presentes no contexto de Ezequiel 47. A terra é em herança, a restauração das visões de Ezequiel é abrangente, povo, templo e terra. Tópico 1. A fonte das águas. Para um povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente sua confiança no magnífico templo construído por Salomão e posteriormente testemunhou a destruição do mesmo, além de estar agora no cativeiro, esta visão de Ezequiel acerca da restauração do templo e de águas saindo debaixo da entrada do mesmo deve ter sido surpreendente e renovadora, considerando que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Tal associação entre templo
e a fonte das águas, lembra o próprio Senhor como fonte da água viva. Irmãos, se vocês pararem para analisar, o povo vivia sendo enganado por falsos profetas. Enquanto o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias pregava, buscava no povo o arrependimento para poderem se consertar, buscavam neles que eles se analisassem e vissem que eles erraram, que eles estavam errados, que eles precisavam se consertar para serem restaurados. Os falsos profetas diziam que não, que Deus estava satisfeito, que era só uma fase, que eles iam sobrepujar os inimigos, que eles seriam já renovados antes de Deus ter dado a sentença da restauração. Por quê? Porque ainda tinha um templo, a segunda leva do povo não tinha sido levado cativo ainda. Enquanto aquele povo cativo estava lá, eles ainda estavam vendo o templo de pé. E eles acreditavam que aquilo era coisa rápida, passageira, que era só para Deus poder envergonhar o inimigo, por isso que eles foram levados, aquilo que os falsos profetas falavam. E eles até sentavam, né? Nós vemos aqui em lições anteriores, que eles sentavam, ouviam Ezequiel falar, mas saíam dali sem atender a lição, sem fazer aquilo que a profecia mandava eles fazer. Toda parte do povo foi levado cativo e o templo foi totalmente destruído, pronto. Eles se sentiram acabados, se sentiram como um exército, como um povo de ossos sequíssimos, destruídos, espalhados. Aí nessa hora que eles viram que acabou a esperança, que eles realmente tinham que se consertar com Deus, é a hora que Deus age, que Deus já tratou, que o vaso foi quebrado, é a hora que Deus vai restituir na mão do olheiro, fazer um vaso novo, fazer um povo novo, dar um novo coração, um novo ânimo. E para isso precisa da água para poder fazer, assim como na obra, assim como qualquer serviço que tem que ser feito, utiliza-se água para o renovo, para a restauração. E quando eles têm essa visão do templo renovado, a água saindo do templo para eles, aí realmente eles se motivaram para novamente se sentir um povo de Deus, um povo da promessa, saber que Deus não esqueceu deles, apesar que eles merecessem, mas Deus não se esqueceu deles. Tópico 1.2. Percurso e profundidade das águas. As águas que saíam do templo corriam para o oriente, considerando que a frente do templo estava voltada para essa direção. A glória de Deus veio do oriente para o templo restaurado. As águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas. À medida que corriam as águas, a profundidade ia aumentando. A medição era feita por um homem, provavelmente o mesmo mencionado em Ezequiel 43. A cada 1000 côvacos, cerca de 500 metros. Assim, o rio não tinha uma mesma profundidade, pois ia aumentando conforme a profundidade ia sendo conduzido pelo homem, até o ponto do qual já não se podia atravessar, andando um total de aproximadamente 2000 metros de extensão. Deixemos-nos ser conduzidos pelo rio de Deus. Tem um comentário aqui da Bíblia de Estudo Arqueológica. Na visão de Ezequiel, as águas do templo, situada na região montanhosa central a oeste, fluem na direção leste para Arabá, denominação na Palestina para depressão criada pelo Vale da Grande Fenda e o Vale do Jordão. A água dali flui para dentro do Mar Morto e refresca as águas. É nesta grande fenda que estão situados na Palestina os vales da Galileia e o do Jordão, até o Mar Morto e dali para o Golfo de Acaba. Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu deixo aqui no último parágrafo, uma exortação que o nosso comentarista, que o nosso autor da revista deixa para nós. Deixemos-nos ser conduzidos pelo rio de Deus. Deixemos-nos ser conduzidos pelo rio de Deus. Assim que nós começamos a nos aprofundar na lição da Bíblia, assim que nós começamos a aprofundar nos ensinamentos da vontade do Espírito Santo, não vem de imediato nós mergulharmos no rio. Um pai zeloso não coloca seu filho que não sabe nadar ainda direto num lago, no rio, para ele aprender ali no susto. Não, o pai primeiro pega pela mão, leva ele para molhar os pés, para ele ver como a água é, para ele sentir a textura, sentir a temperatura, sentir
a força da água nos pés, aí vai caminhando mais até chegar no joelho, chegar na altura da cintura, e o Pai está ali com ele, conduzindo, mostrando a água. Assim somos nós. Quando nós buscamos a Deus, primeiro o Espírito Santo vem aos poucos, vem nos caminhando aos poucos, vem nos sendo tocado em nosso corpo aos poucos. Mas chega um momento que nós vimos a água já está muito profunda, nós já estamos mergulhados na água. Ali sim, nós estamos completamente submersos à vontade de Deus, submersos no Espírito Santo. E é nessa hora que nós vemos a manifestação de Deus em nossa vida. Eu te convido hoje para deixar de ser raso, para deixar de ser somente superficial, que você aprofunde, que você caminhe pelo rio de Deus, você caminhe pelas águas do Espírito Santo e deixe essas águas irem te submergindo aos poucos, elas irem te tocando, elas irem te envolvendo e você aprendendo cada vez mais de Deus, cada vez mais aprendendo, cada vez mais sentindo o Espírito Santo na tua vida. Não seja morno, não seja superficial, mas se aprofunde cada vez mais do Espírito Santo, da água que jorra do rio de Deus. O tópico 1.3, concluindo o tópico 1, diz: águas que vivificam. Destaquemos 2 textos relevantes ao encerrar este tópico. Viverá tudo por onde quer que entrar, e porque suas águas saem do santuário. O homem que conduz o profeta ainda o desperta para que prestasse muita atenção. O foco agora é o efeito vivificador e transformador daquelas águas. A água é a fonte da vida de todos os seres vivos. Por isso, nas expedições em outros planetas, a água é um dos primeiros recursos procurados, pois pode ser indicador de existência de vida. A Moody nos diz, um comentário, que um adequado suprimento de água era fornecido por um vasto sistema de irrigação. Um amaranhado de rios que brotavam dentro à volta do jardim, dando-lhe vida. Gênesis 2, 10, 14. E a visão do rio, da vida lá no jardim do Éden. Irmãos, sem água não há vida. Isso aí, fisicamente falando, materialmente, os cientistas sabem disso. O nosso corpo é formado de 70% de água. Um adulto normal, 70% de água. O planeta Terra é formado de 70% de água. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão supremo, que ele fez essa comparação, esse espelho entre a criação dele, a terra, conosco, que somos a coroa da criação. A mesma porcentagem de água que tem no planeta, a sua criação, também existe dentro de nós. Então nós necessitamos dessa água física, dessa água material. Mas acima de tudo, necessitamos da água espiritual, a água viva que Jesus falou com a mulher samaritana, a água viva, aquela que você beber nunca mais terá sede, aquela que flui de dentro dele, aquela que flui da fonte da água da vida. Então nós temos essa analogia, essa comparação, essa metáfora. A água, irmãos, a água simboliza o Espírito Santo, a água simboliza a vida, a água simboliza o renovo, a água simboliza a restauração. Mais uma vez eu te exorto, vamos beber a cada dia dessa água. Você não consegue ficar um dia sem beber água, você sente sede, você se sente mal, se sente cansado. Se ficar 3 dias sem beber água, a pessoa pode até morrer. Irmãos, e nós muitas vezes ficamos um dia sem beber da água da vida, ficamos um dia, uma semana sem beber da água que vem daqui, da palavra de Deus. Muitas vezes nós presenciamos isso. Estamos caminhando, estamos na nossa jornada com um cantil de Deus cheio da água dele e nós insistimos em caminhar sem beber da água de Deus. E eu aprendi que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Assim, a associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte da água viva. Nós repararam que da onde brotava essa água? De onde saía essa água? Do templo. Bem, beleza. É uma simbologia, uma analogia do renovo do templo, a restauração do templo, teologicamente falando, que vai sair ali, que vai fluir do templo. Irmãos, trazendo para os nossos tempos agora, para a nossa vida. Eu tenho a igreja, e lá também, irmãos, lá eu encontro onde tem ali que brotam as águas, ali eu aprendo de Deus, ali eu convivo com os irmãos, ali eu tenho a comunhão com os irmãos, a água está ali fluindo, irmãos. Eu sei que você muitas vezes quer ficar em casa, está cansado, está com problema, com medo da pandemia,
Mas vamos nos esforçar, irmãos. Vamos viver em comunhão, vamos na igreja, vamos aprender, vamos deixar o pastor cuidar de nós, da nossa lã. Nós somos ovelha. Ovelha não vive solitária, ovelha vive em rebanho. E o rebanho fica ali, ó, junto com o seu pastor, fica ali no seu aprisco, ali sendo cuidado, fica ali no seu rebanho, no pasto verdejante. Então vamos procurar estar sempre em comunhão com os irmãos na igreja. Agora vamos para o tópico 2. O uso do termo águas na mensagem bíblica. Nem todo texto bíblico que menciona águas está se referindo diretamente à bênção de Deus para o seu povo. Assim, no presente tópico, a ênfase será a mensagem bíblica que resiste ao uso de termos como águas, rios, fonte, pelo Espírito Santo, para que uma pessoa entenda as ações de Deus para com o seu povo segundo os seus planos e visando os seus propósitos. Tópico 2.1. A ação divina de transformação. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ou seja, as águas salgadas se tornam doces e saudáveis. Este mar denominado de mar de sal, salgado, entre outros, segundo o dicionário enciclopédico da Bíblia, após o século II depois de Cristo, passou a ser denominado de mar morto. É o ponto mais baixo da face da terra em relação ao nível do mar. A salinidade torna qualquer vida impossível. Os peixes do Jordão que caem ali morrem rapidamente. Contudo, a visão que Ezequiel tem é: águas que brotam do trono de Deus entrarão no mar morto, e isto resultará em transformação. Como o poder de Deus transformou os ossos sequíssimos em um grande exército, esse mesmo poder se manifestará por intermédio de um rio de águas vivificadoras. Trata-se de uma excelente ilustração quanto à ação transformadora da graça de Deus, que nos alcançou como um rio, nos vivificou, estando vós mortos, estando nós ainda mortos, nos vivificou. Irmãos, essa água viva que brota do templo, ela foi correndo, transformando tudo por onde ela passava até chegar no Mar Morto. Ali naquele mar que só tem sal, ali que é até difícil de você mergulhar, onde não há vida, praticamente não há vida. Os peixes que caem ali morrem. E essa água, quando chegar ali, ela vai vivificar, essa água vai purificar a água. Sabe o que isso me lembra? Jesus, ele estava caminhando no meio da multidão e tinha uma mulher que já sofria de fluxo de sangue, sofria de uma doença muito grave há 12 anos, sofrendo, coitada. E quando ela, com medo de tocar em Jesus, achando que ela iria contaminar o mestre, e ela, com receio, com medo, vai por trás, por baixo, se escondendo, encosta na orla, as franjas das vestes de Jesus. E ali ela é curada, ela é purificada. Irmãos, Jesus não é termômetro, Jesus é termostato. Jesus, quando ele chega no ambiente, ele não é mudado conforme a temperatura do ambiente. Ele muda, ele controla a temperatura do ambiente. Onde Jesus chega, ele, como sendo uma fonte de água viva, ele purifica a água salgada, ele purifica a água suja, ele torna a água salubre, torna a água potável, torna a água pura para ser bebida e para gerar vida. Jesus, quando ele chegava, quem era pecador se tornava uma nova pessoa, quem era ladrão se tornava justo, se tornava santo, devolvia o que roubou e ainda dava mais. Quem era prostituta deixava de ser e se tornava mulher de família. Então Jesus, e quem era doente, quem era curado, quem era endemoniado era liberto. Então Jesus, ele é uma fonte de água transformadora. Você muitas vezes pode estar se sentindo um mar sem vida, uma fonte, um lago sem vida, que nada de você flui, que você não tem vida, que nenhum projeto teu vai para frente. Você está Jesus, tudo muda na sua vida, tudo é restaurado, porque Jesus é uma fonte de água viva e ele tem o poder de transformar tudo que ele toca, tudo que é tocado por ele. O tópico, irmãos, 2 nos vai falar a ação divina da frutificação. O texto menciona a abundância de árvores, porém não apenas árvores, mas notemos que só no versículo 12 há 4 vezes a expressão fruto ou frutos. Agora entendemos para
a localização das árvores à margem do ribeiro ou junto do ribeiro. Assim, as águas que saem do templo do Senhor fazem a diferença. É pertinente a conexão com a mensagem do Salmo 1:3, onde vemos o salmista associando estar junto a ribeiro das águas com a relação de uma pessoa com a palavra de Deus, prazer e meditar, frutificar para ser bênção na vida dos outros e para a glória de Deus. Irmãos, a água é tão poderosa que por onde ela passa, aos seus lados, às suas margens, brotam árvores. As árvores que antes poderiam estar mortas, sem vida, agora frutificam, dão vidas, dão frutos sempre, a cada mês, e suas folhas não secam. Comparação, com Salmos, muito forte. Então, que nós possamos estar sempre perto dessas águas, à margem, para nós podermos estar frutificando. E mesmo que a árvore tenha sido cortada, com o cheiro dessas águas, essa água viva, ela brotará e terá um renovo. Se aproxime, mergulhe, viva o poder de estar em contato com essas águas. Você também irá produzir muitos frutos e suas folhas não cairão, estarão sempre verdes. Tópico 2.13. Ação divina da sustentação. Antes disso, irmãos, vai lá. Você se ainda não deu uma curtida, curte ali, dá uma curtida. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Aperte o sininho para ser lembrado de outros vídeos, que toda semana eu estarei lançando 2 vídeos. Às quarta-feiras e às sexta-feiras nós estaremos lançando 2 vídeos de encontro com a lição da revista. Ação divina da sustentação, tópico 2.3. Notemos o texto de Ezequiel 47:12. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Expressões que transmitem a ideia de sustentação ou perseverança. Não apenas crescer, mas frutificar. Não apenas crescer e frutificar, mas perseverar. Talvez um dos maiores desafios do cristão esteja em ser perseverante. Para nosso tempo de tanta liquidez, uma das mensagens no último livro da Bíblia é: vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Mas como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? Estendendo nossas raízes para este ribeiro de águas que brotam no trono de Deus. Mesmo no calor, as folhas permanecerão verdes, e ainda que não chova, permanecerá frutificando. Irmãos, texto forte. Muitos têm desculpa que não conseguem ser fiéis, que não conseguem ser vivificados, que não conseguem ser renovados, que não conseguem ser cheios do Espírito Santo, porque o mundo cada vez está pior, o mundo cada vez está perseguindo mais. É o patrão no serviço que tira ele da bênção, é a esposa ou o esposo que fica provando ele sempre na fé, é o filho que fica ali, tirando a sua paciência. Irmãos, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Elias, eu posso citar inúmeros profetas, homens de Deus que passaram por tempos piores que o nosso. E isso não foi desculpa para eles não se renovarem, para eles buscarem mais de Deus, para eles estarem mais próximos de Deus. Não usem desculpa, irmãos. Não usem moletas, não usem desculpa. Usem palavras de fé, usem palavras proféticas, como foi ensinado na lição anterior. Usem palavras proféticas na sua vida e não tente limitar o poder de Deus com o poder da sua mente, com desculpas já formadas. Se mergulhe no poder de Deus, se mergulhe na água de Deus e deixa Deus te usar. Eu aprendi que o uso do termo águas nas mensagens bíblicas nos mostram a ação divina de transformação, frutificação e sustentação. Irmãos, as árvores, quando são plantadas, as árvores frutíferas, elas buscam aprofundar a sua raiz à procura de lençóis de águas, à procura de águas. Pois assim, mesmo que não tenha muita chuva, que fique um tempo sem ter chuva ou ser regada, ela com sua raiz à procura de água, quando ela encontra um lençol de água, ela se autossustenta, ela consegue se manter por muito tempo ali. Então, nós estamos em terrenos secos, com muitos pecados, com muitas distrações, coisas que tentam tirar nossa atenção da palavra de Deus. E por isso, a cada dia mais, nós devemos estar aprofundando nossas raízes para estar em contato com a água de Deus. E nós devemos estar sempre frutificando, servindo de referência,
servindo de bússola para as pessoas que estão perdidas nesse mundo. E melhor, irmãos, do que você chegar para o Pai, chegar para Deus, uma vez na semana, aos domingos, estar ali com Ele, falando 12 horas, estar ali no contato com Ele 3, 4 horas, é a cada dia, irmão, você está buscando a Ele. Nem que seja 10 minutos, que seja 20 minutos do seu dia, você está em contato dele, bebendo um pouco dessa água, podendo estar sendo renovado por essa água. A constância do crente, se manter fiel e constante na perseverança. O tópico 3, a água viva no presente e no futuro. Evidente que não é possível esgotar este assunto, pois o rio é profundo. Assim, encerrando esta lição, refletiremos sobre outros textos bíblicos que também fazem uso dos termos rios ou águas de forma metafórica. Façamos nossa oração do salmista do Salmo 119, 18. Irmãos, esse estudo não tem como terminar aqui. Não tem, a revista é pouca, a revista é para nós estarmos nos inspirando, para estarmos nos exortando, estarmos despertando para a palavra de Deus, para o nosso dia. Não é um estudo teológico, não é um seminário. Apesar de ser comparado com uma faculdade do crente, como seminário do crente, mas é um estudo para você buscar mais. Então não tem como esgotar um assunto tão profundo, porque a Bíblia, ela é calma, é uma água tranquila que dá para você mergulhar nela sem se afogar, mas ela é tão profunda que por mais que você beba dela, você não esgota dessa água, não vai esgotar dessa água, que cada dia que você bebe, mais você tem para beber e mais ela te renova. O tópico 3.1, Jesus e os rios da água viva. O Senhor Jesus se apresenta como a fonte da água da vida, lá em João 4, 10, 14, 7, 37 a 39. Ele é o que satisfaz a sede mais profunda da alma. Em um mundo tão árido espiritualmente, em Cristo é possível desfrutar permanentemente dos ribeiros das águas. Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede, o que podaria o crescimento da sua alma, mas concedendo-lhe com o dom do seu espírito uma fonte interior de satisfação que surge de modo perene e espontâneo cada necessidade reincidente do refrigério, Uma fonte perene, uma fonte que vai sempre, irmão, sempre brotando. Por mais que você beba aquela fonte, sempre tem ali água perene, a cada dia, a cada momento. Ele não chega ali e acaba com a tua sede. Vou procurar e a solução acabou, não. Ele vai te dando a cada dia que você tem uma sede, cada dia que você precisa, você vai lá e você encontra essa água. É como se fosse um cantil com água ali fresquinha que nunca acaba. Você está numa caminhada no deserto, desde que você pega aquele cantil tem água. Então, irmão, não vamos negligenciar esse poder do Espírito Santo de refrigerar a nossa alma, de nos refrescar, de nos renovar. Quantas pessoas nesse mundo com rumores de guerra, com pandemia, com problemas internos, com emprego, com família, que perderam entes queridos, estão, irmãos, com sede, estão desanimados, estão se sentindo no deserto, com a boca seca, a garganta seca. Eu te falo nesse momento, existe solução, existe uma água que pode te saciar, que pode refrigerar. E essa água se chama Espírito Santo, se chama Jesus Cristo. Ele pode te saciar. Busca Ele agora, beba dessa água, se refrigere, se renove, para você poder continuar essa caminhada. Ainda não acabou. O deserto não é lugar de crente, o cativeiro não é lugar de crente. O seu lugar é junto de Deus. O seu lugar é nas mansões celestiais. O seu lugar é frutificando, é junto ao ribeiro, à margem do ribeiro, produzindo frutos, sendo uma referência para esse povo que perece sem Deus. O tópico 3.2 diz: Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Zacarias foi um dos profetas do período pós-exílico, ou seja, depois do exílio, depois de retornou ao exílio, retornou para sua terra, portanto posterior a Ezequiel. O povo que tinha retornado para Jerusalém encontrou a cidade e o templo destruídos. Quanta diferença de Jerusalém nos tempos de Davi e Salomão. Em um tempo repleto de desafios, Deus levanta Zacarias para anunciar mensagens que confortassem judeus desencorajados e estimulassem a esperança do povo, quanto à reconstrução do templo, como também de aplicação escatológica dos fins dos tempos, né, irmãos, da volta de Jesus.
Assim a Jerusalém, que estava em ruínas e debaixo do jugo do Império Persa, ainda será a fonte e provisão de águas correntes que não vão oscilar com as estações, mas vão correr em direção a leste para o Mar Morto e a oeste para o Mar Mediterrâneo, como comentou David John Williams. Irmãos, Deus cuida do seu povo. Ele cuidou lá no exílio, no cativeiro, cuidou do seu povo com profetas como Daniel e com o profeta Ezequiel. E quando o povo retornou para a sua terra e encontrou tudo destruído, o templo que era referência, Deus não abandonou o seu povo, deixou um profeta ali para cuidar deles. Como eu disse desde o começo, Deus nunca abandona os seus. Deus nunca abandona os seus, Ele está sempre cuidando de você. Tópico 3.3. João viu o rio da água da vida. Por causa do pecado, o homem é lançado fora do jardim do Éden, onde tinha rio e árvore da vida. Em Apocalipse, João recebe a visão do rio puro da água da vida e da árvore da vida, que estarão disponíveis aos que guardam a palavra de Deus e são purificados no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados os que aproveitam a oportunidade e atendem ao chamado para tomar a água da vida. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós somos bem-aventurados porque nós aproveitamos a oportunidade de bebermos da água, de sermos chamados por Deus, de estarmos mergulhados nessa água que é o Espírito Santo e sermos banhados pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. Deus é maravilhoso. Nós estaremos lá, com Deus, no paraíso, na nossa terra. Bem-aventurados somos nós. Não desanime, não desanime, não desanime, não se deixe esmorecer. Se motive, se renove pela fonte da água do Espírito Santo. E eu aprendi que Jesus é a fonte da água da vida, Ele satisfaz a sede mais profunda da alma. Por isso, bem-aventurados que atendem ao chamado para tomar a água da vida. Irmãos, Jesus é a fonte da água da vida. Pronto, isso aí já conclui tudo o que nós estudamos aqui. Jesus é a fonte da água da vida. Então, aproveite, venha ter Jesus para beber dessa água, a água da vida. Conclusão. Opa! Acabou. Conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam essas águas. Restauração, frutificação e sustentação até que Ele venha. E no futuro gozarmos do rio puro da água da vida e da árvore da vida. Irmãos, como que eu disse, teologicamente falando, nós formos estudarmos profundamente, estudarmos os detalhes, os contextos, tudo, nós vamos saber, estar ciente que essa profecia é para o seu povo de Israel, é escatologicamente falando para os fins dos tempos, é uma visão apropriada para que Deus queria falar com o seu povo lá no exílio, quando estava cativo. Mas assim como a lição, como o nosso bispo Adri disse para nós, nós estamos trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida, que essas águas também purificadoras, renovadoras, que saem do trono de Deus e está presente hoje, está aqui, nesse momento, e cabe a você entrar nessa fonte até os tornozelos, e mais, e além, a altura do joelho, e além, a altura dos seus ombros, e além você mergulhar, você ir profundamente na presença de Deus. Que nós possamos ter essa coragem de a cada dia mais nos aprofundarmos na fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Te convido nesse momento para orarmos. Senhor Deus, meu Pai Celeste, eu agradeço a oportunidade, meu Deus, que o Senhor deu a cada um de estar aqui na Tua presença, estar aqui sentindo a Tua presença. Pois a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está se fazendo presente. Que nós possamos ter aprendido e guardar no nosso coração essa lição, meu Deus, valorosa. Nós possamos ter coragem de nos aprofundar na fonte da água da vida. E que a cada dia mais nós possamos aprender mais e mais de Ti. Seja conosco, abençoe a nossa nação, nos proteja de todo mal e se faça presente a cada dia, a cada instante da nossa vida. Esse que eu te peço e agradeço. Em Teu nome, amém e amém. Vem para a EBD, pois a EBD é você.